A cadeia alimentar animal é uma das coisas mais interessantes de se observar na natureza. Cada espécie possui o seu método e gostos na hora de conseguir comida, podendo ser do mais simples, como um herbívoro que apenas come plantas, até um inseto que usa de muitas ferramentas para produzir seus alimentos. E um desses casos intrigantes é o da família da Pompilidae, também conhecida como vespas caçadoras. O seu método é tão complexo que beira ao sadismo. Curioso ou curiosa para saber mais sobre esse pequeno inseto? Então deixa suas mãos bem altas, tá? Mas antes dá aquele tapa no like, não se inscreva se esquecer e vem comigo porque hoje eu vou falar tudo sobre a vespa mais cruel que você vai ver na vida. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. No vasto universo das vespas, existe uma infinidade de espécies. Algumas vivem em grupos grandes e outras solitárias. Certas espécies são mais coloridas e outras possuem tonalidades mais opacas. Algumas se parecem muito com abelhas e outras possuem corpos mais alongados. Eu poderia me estender aqui durante horas falando das particularidades de cada uma dessas espécies. Afinal, só na superfamília que vamos abordar hoje, estima-se que existam mais de 5.000 tipos diferentes de vespas. Mas vamos focar em uma questão bem particular para falar sobre a vespa mais cruel que você vai ver na vida. Existem espécies que se diferenciam das demais por serem parasitoides, ou seja, esses insetos usam outros seres vivos para conseguir os seus alimentos. Esse é um conceito relativamente simples e que muitas pessoas devem compreender bem, né? Mas vale diferenciar ele da predação de um leão, por exemplo. Um parasita é aquele que se aproveita do seu hospedeiro em médio a longo prazo. Não é meio que um abate para se alimentar na hora, podendo roubar todas as energias vitais do mesmo ou não. Um exemplo de parasita que não acaba com suas presas é o piolho, uma coisa muito comum, né? Pelo menos na nossa espécie aí. A vespa que eu tô falando hoje no vídeo são as vespas parasitoides, mais especificamente as ectoparasitoides.Esse grupo específico se refere ao inseto que acaba, digamos aqui, que alugando um apartamento dentro dos seus hospedeiros. Em uma explicação rudimentar, é como se o piolho, que eu citei antes, estivesse dentro da barriga de uma pessoa, devorando ali por dentro até chegar no lado de fora. O problema é que uma vespa octoparasita é ainda mais cruel com seus hospedeiros do que esse exemplo que eu acabei de falar de um piolho que nem existe, né? Agora vamos abordar um quesito muito interessante aqui, que são os ectoparasitoides. A vespa ectoparasitoide são colocadas em sua grande maioria na superfamília do reino animal, conhecido como Pompolidae. Dentro desse grandioso grupo, existem 5 subfamílias que servem para diferenciar ainda mais algumas dessas espécies. São elas: Ceropaline, Notocipine, Citenocirine, Pepsine e Pompiline. Eu espero ter pronunciado tudo corretamente, tá? Mas é realmente complexo de falar. Apesar de tantos nomes trava-línguas, né, que nós vemos agora, todos eles levam uma característica comum de todas essas famílias e que pode assustar muita gente. Eles caçam aranhas, não importa o tamanho que elas sejam. Por isso, até esses animais são conhecidos também como vespa-aranha caçadora ou vespa caçadora. Fora esse método de operação de correr atrás das aranhas, a diversidade corre solta. Existem vespas octoparasitoides com cores bastante chamativas e outras mais ali tranquilinhas. Algumas podem até possuir um efeito cromado em seus corpos, dando aquele brilho de carro novo, sabe, encerado. Agora, o mais comum é que essas vespas tenham em sua aparência uma característica chamada de aposematismo. Essa é uma espécie de habilidade natural passiva quando o animal não precisa usar ela para amedrontar os predadores. O aposematismo é muito comum em cobras e rãs, sendo vista em sua coloração vibrante. Quem conhece bem esses animais sabe que quanto mais vistosos são, a tendência é que eles tenham ainda mais veneno. O mesmo vale para as vespas, que demonstra sua brutalidade ainda no primeiro olhar. São literalmente valentões vestidos para dar uma surra em qualquer um.
Você deve estar se perguntando, ok, a vespa é um bicho bem perigoso e caça aranhas, mas por que ela seria considerada mais cruel assim, né? Bom, caçar é um instinto animal que está presente em todos os predadores. No entanto, existem várias formas de lidar com a sua caça. Um leão devora sua comida assim que ele captura ela. Uma vespa ectoparasitoide não fará isso assim tão rápido. Como podemos ver, esses animais procuram aranhas para atacar. Assim que eles pegam sua presa, logo é inserido um veneno na mesma para que ela fique imóvel. Essas vespas nunca irão inserir um veneno que mate as aranhas. E isso acontece porque elas precisam da sua caça viva e fresca durante um bom tempo. É nesse exato momento que começa a tortura dos aracnídeos. O próximo passo da vespa ectoparasitoide é colocar um ovo dentro da aranha. Ela abre uma espécie ali de incisão na sua presa, coloca o seu futuro filhote lá dentro e depois fecha como se fosse uma cirurgiã muito bem caprichosa, viu? Esse ponto é importante de analisar, porque as vespas são cuidadosas o suficiente para sempre fecharem os ferimentos da aranha. Isso é feito para que nenhum outro parasita ou necrófago tente se aproveitar daquela aranha. É muito inteligente, né? Após esse processo, a vespa vai embora e deixa a aranha em um lugar seguro. Nesse passo, cada espécie de vespa caçadora pode agir de uma forma diferente. Algumas vão usar um veneno para que a aranha fique paralisada até que seu bebê se forme. Outras vão usar venenos mais fracos, fazendo com que a aranha continue vivendo, abre aspas, normalmente, até ser devorada completamente. Algumas vespas podem até usar formigas mortas para fazer uma barreira em volta da aranha, pois os elementos químicos usados pelos seus corpos afastam outros predadores. Depois do ovo estar seguro dentro da aranha, o próximo passo é exclusivo da larva, que irá crescer dentro do aracnídeo. Ele pode chegar a passar por 5 estágios de larva ao passo que vai comendo as partes da aranha, mas com todo o requinte de maldade que a vespa mais cruel poderia ter. A larva se alimenta do corpo da aranha, tomando cuidado para não acertar o coração ou o sistema nervoso. Caso isso aconteça, ambos os animais estarão fadados a bater as botas. Isso acontece porque a larva precisa de comida fresca, e se a aranha morrer antes da hora, bom, seu desenvolvimento vai ser comprometido. As vespas ectoparasitoides na superfamília Pompilidae atacam exclusivamente aranhas. Então, vocês não precisam ficar com medo de uma dessas colocar um ovo dentro das suas barrigas. Ufa, né? A minha cabe bastante, diga-se de passagem. Cada espécie dessa família ainda direciona os seus gostos para aranhas específicas, porque assim saberão exatamente o que fazer na hora do ataque para não acabar sendo derrotadas. Por conta de toda essa seleção natural, a maioria das aranhas não consegue combater as vespas, por mais que elas tentem bastante, tá? Na maioria das vezes que uma vespa ataca e a aranha sai ilesa, é porque a aranha conseguiu sair das garras da sua predadora e correu como se não houvesse amanhã. São pouquíssimos os casos de vespas que levam desvantagens nessa briga, sendo as aranhas errantes brasileiras as mais famosas por conseguir derrotar suas rivais. A nossa aranha brasileirinha é danada mesmo, viu? As vespas caçadoras são tão meticulosas que elas sabem exatamente quando atacar. Geralmente elas pegam aranhas que estão longe do seu ninho, porque sabem que a fuga é quase impossível. As vespas ainda costumam fazer ninhos provisórios perto do ataque, para que ela possa levar sua presa em segurança de forma rápida. Organização é tudo para a cirurgia que elas vão fazer nas aranhas, né? No final, não há muito que as aranhas podem fazer. Elas podem ser assustadoras e dominantes perto de outros insetos e até mesmo pequenos pássaros. No entanto, contra as vespas mais cruéis do mundo, é o fim para elas, tá? Felizmente, eu e você não somos aranhas. Imagina ter que lidar com isso. Bom, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se inscreva, se esquecer, e a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!